Essa versão moderna eu não conheço, então nem me arrisquei. Amém. Vamos estudar a palavra? Vamos? Eu sempre digo que esse é um dos momentos mais importantes do nosso culto. Por quê? Porque é o momento em que nós vamos ouvir a voz de Deus. É o momento em que a palavra do Senhor é trazida às nossas vidas. Eu queria, antes de trazer esse recado de Deus para você, gostaria de te fazer um pedido. Que você abra agora o seu coração e se abra para receber aquilo que Deus quer falar com você. É muito importante isso. Porque se nós não recebermos a palavra, não abrirmos o nosso coração para recebermos a palavra, é como aquela semente que caiu à beira do caminho, é como aquela semente que caiu entre os espinhos, é aquela semente que veio o pássaro e comeu. E é muito triste, às vezes, você vê uma pessoa que vem à igreja, isso também serve para quem está pela internet, e às vezes ouve a palavra, ouve, e a palavra não produz mudança. Há um problema nisso, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus tem o poder de transformar, de mudar pensamentos, de mudar comportamento, de mudar o caráter. Nós vamos ver isso nessa noite. Então, que você não tenha reservas, sabe? Sabe aquela pessoa que às vezes você vai dar um conselho e a pessoa fica apreensiva e não ouve? Você está falando com a pessoa e parece que ela está no mundo da lua. Então, por favor, em nome de Jesus, que você agora possa voltar os seus pensamentos para cá. Que você possa receber o que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. Porque Deus tem interesse, o principal interessado em te ver bem é Deus. E Ele quer que você receba o que Ele vai falar com você. O tema desta noite, os princípios de Deus. O Senhor falava muito isso ao meu coração esses dias, acerca de princípios. E ontem, quando eu estava estudando, eu comecei a estudar na sexta-feira à noite, e Deus me falava sobre essa questão dos princípios. E ontem, quando eu voltei novamente para o meu escritório em casa, e comecei a estudar novamente, o Senhor falava ainda mais ao meu coração. E hoje eu venho trazer esta palavra de Deus para você. A importância de você entender os princípios de Deus. Deus tem princípios que Ele não muda. Existem coisas que Deus não vai mudar. Nós precisamos mudar e nos adequar aos princípios de Deus. Nos dias de hoje, as pessoas querem que a Bíblia se adapte à vida delas. É impossível isso. Eu vejo que algumas pessoas têm esse sentimento. Eu vejo um certo tom de ironia, às vezes, na vida de muitas pessoas, quando falam de Deus, como se Deus tivesse que respeitar a posição do homem, como se Deus tivesse que se curvar ao homem. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é a mesma ontem, hoje e será para sempre, porque a palavra de Deus é o verbo, é Deus. A palavra manifesta o que Deus quer que você entenda e conheça sobre Ele. Então nós não podemos, como filhos, não entender a questão dos princípios. O salmista, quando entendeu esta questão dos princípios de Deus, lá no Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, no versículo 90, ele diz assim: a tua fidelidade é um princípio de Deus, se estende de geração em geração. Olha qual é a base de uma fidelidade, o princípio de uma fidelidade. Fundaste a terra e ela permanece. Então isso é um princípio, Deus não muda, Deus é fiel. O homem é infiel, Deus é fiel. A palavra diz, ainda que sejamos infiéis na nossa conduta, na nossa atitude, na nossa carne, Ele permanece fiel. Oremos. Senhor, esse é o momento em que o Senhor fala aos nossos corações. E eu sei, Pai, que é uma responsabilidade muito grande ser porta-voz da Tua palavra.
fazer com que o seu povo compreenda que não sou eu, mas o teu Espírito que está falando. Eu sei, Deus, que quem convence é o teu Espírito. E que o seu Espírito nessa hora possa convencer a cada um, nos levando a compreender quem tu és, quais são os seus princípios e por que é muito importante viver debaixo deles, para que possamos alcançar o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Fala-nos, Deus, nós estamos aqui, sedentos por esse conhecimento, porque a verdade liberta, e essa verdade trará libertação aos nossos corações, nos fazendo viver, Pai, eu creio nisso, uma nova vida, uma nova história, um recomeço, como hoje foi profetizado pela manhã, por intermédio do nosso apóstolo, sendo boca do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, viu, Wellington? Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos, minha família espiritual, eu queria que você compreendesse, eu sei que Deus vai nos levar hoje a compreender como é importante nós entendermos esta questão do princípio. Porque princípio, só para a gente já se familiarizar com essa palavra, princípio sempre esteve nas nossas vidas desde sempre. Algumas famílias têm alguns princípios, né? A pessoa fala assim, não, isso aqui é uma coisa que eu aprendi na minha casa, é um princípio de família. Eu me recordo, eu sou nascido em São Paulo, nasci no bairro do Brás, em São Paulo, no Hospital e Maternidade Monte Sinai, no Alto do Pari, 18/3/1976, parece que foi ontem. Mas a minha família, a origem toda da minha família é do norte. Minha mãe é do norte, o meu pai, enfim, toda a minha família tem origem nortista. E eu me recordo que eu aprendi muito cedo, era um princípio da minha família. Quando eu encontrava a minha avó, minha saudosa avózinha, e eu chegava, encontrava ela, ia na casa dela, a primeira coisa que eu fazia, eu pegava na mão dela e dizia, bênção minha avó. Eu dava um beijo na mão da minha avó e pedia bênção. Isso era um princípio da minha família. E eu cresci assim, eu chegava às vezes ao cúmulo de às vezes passar por um bar, às vezes tinha um tio meu bebendo com uma garrafa ali de cerveja ou uma coisa qualquer, e eu passava, eu via o meu tio, eu ia lá e falava, bênção meu tio, ele bebendo, mas era um princípio de família que eu aprendi desde pequeno, a respeitar e a honrar os mais velhos. Então eu dava a mão, dizia, bênção meu tio. Às vezes dava um beijo ali naquela mão fedida de bebida, né? Ele dava até um guaraná, quando falava que queria um guaraná, aquilo era uma bênção, né? Tomar uma baré cola, uma tubaína, aquilo era um privilégio que era muito difícil naquela época, né? O recurso era muito pouco. Mas é um princípio base, né? Que muitas pessoas tiveram essa educação, tiveram esse princípio. Então, princípio a gente aprende dentro de casa, aquele princípio de você dizer assim, olha, respeita os mais velhos, é um princípio de família, que você herdou, que você aprendeu, de não falar de boca cheia. Ah, bispo, mas isso são costumes, são hábitos. Sim, mas não deixa de ser um princípio. Quando se fala de Deus, Deus tem princípios, como nós lemos o salmista dizendo, que Deus não abre mão dele. E se nós não vivermos os princípios de Deus, nós vamos entrar em rota de colisão com Deus. É isso que eu vejo acontecendo muitas vezes. Você vê hoje a pessoa que acha que, bispo, hoje é tudo muito normal, homem com homem, mulher com mulher, estas coisas. Bispo, é muito normal o jovem sair, sabe, ficar com um, com o outro. É muito Caxias tocar nesses assuntos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Para a sociedade moderna, para a sociedade sem Deus, para a sociedade sem Cristo no coração e na vida, realmente isso é normal. Mas o que nós não podemos acatar porque é normal para o mundo, o princípio de Deus então vai ser colocado de lado. Nós não podemos pensar dessa maneira. Porque Deus não abre mão dos seus princípios. E se nós vivermos os princípios de Deus, nós vamos ser honrados. Por exemplo, se nós... Me explica um pouco melhor, com um pouco mais de carinho, o que é um princípio. Por exemplo, para você compreender, a lei da gravidade é um princípio que não muda.
não tem como mudar a lei da gravidade. Tudo que é mais pesado do que o ar, se você solta, desce, cai. Não é assim? Isso é a lei da gravidade. Lei da gravidade é um princípio. Então, quando eu entendo que Deus age por intermédio de princípios, e eu vivo debaixo dos princípios de Deus, a minha vida frutifica de acordo com aquilo que eu tenho semeado, com aquilo que eu tenho vivido. Por que a gente precisa entender isso? Porque se a gente não entender esses propósitos de Deus, a gente vai permitindo que algumas coisas, vão adentrando na nossa vida, que a cultura vá adentrando dentro da nossa casa. Porque hoje tem muito isso, né? O certo se tornou errado, o errado se tornou certo. Há uma certa pressão popular, há uma certa pressão da mídia televisiva, muitas vezes forçando a barra. Hoje, se a pessoa vai falar alguma coisa que ela não concorda, é homofóbico, você está ofendendo o outro. Agora, escute uma coisa. Se o mundo tem os seus valores, eu não tenho nada a ver com o mundo. Porque eu tenho os meus princípios, eu não posso permitir que os valores do mundo deturpem os meus princípios estabelecidos por Deus na minha vida para que eu viva a bênção de Deus sobre mim. Porque quando eu vivo dentro dos propósitos, dos princípios de Deus, a bênção de Deus é manifestada sobre a minha vida. Vou te exemplificar para você compreender o que é essa questão do princípio. Por quê? Dentro de cada princípio de Deus, há uma premissa. Quando Deus traz um princípio, o princípio de Deus ele vem junto com uma premissa. O que é isso, bispo? Ou seja, quando eu cumpro aquilo que Deus me pede, quando eu cumpro o propósito de Deus, quando eu vivo debaixo do princípio de Deus, há um resultado, ou seja, há uma colheita na minha vida. Vou te mostrar isso, por exemplo, em Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Filhos, isso aqui é um princípio. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A obediência é um princípio de Deus. E a Bíblia diz assim, no versículo 2, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, o primeiro princípio com promessa. Ou seja, a Bíblia fala assim, filho, obedece vossos pais no Senhor. Olha, filho, honra pai e mãe. Você tem que honrar teu pai, tem que honrar tua mãe. Porque isso é um mandamento com promessa. Quando eu vivo isso, quando eu cumpro esse princípio, qual é o resultado? Versículo 3. Aqui está o resultado de cumprir um princípio. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Você consegue compreender? Quando alguém honra um pai, quando alguém honra uma mãe, há a bênção de Deus sobre a vida deste filho, há um mandamento, ou seja, um princípio que Deus não muda, e ele diz assim, aquele filho que honra pai, aquele filho que honra mãe, vai ter vida longa na terra, vai ter a bênção do Senhor, vai ter o resultado desta vida de honrar o seu pai e a sua mãe sendo manifestado. Então, o que são princípios? Princípios é um conjunto de ensinos que nós temos que praticar e aplicar, porque por trás desses princípios tem premissas de Deus. Então, alguns princípios básicos, que são verdades imutáveis, alguns princípios que nós precisamos entender acerca da fidelidade de Deus, que Deus é fiel, Deus não muda. Então, existem vários princípios que nós precisamos compreender. E esses princípios, quando você cumpre, eles vão gerar, bênçãos do Senhor na sua vida. Às vezes nós nos deparamos com situações assim. Hoje a pessoa vai à igreja, a pessoa está sempre na igreja, está sempre no culto, a pessoa está envolvida e parece que as coisas não fluem na vida de alguns. É aquela porta que não abre, é aquela vitória que não chega, é aquela vida do quase deu, quase foi, quase vendi, quase comprei, quase consegui, quase foi. E a pessoa vive na base do quase. Olha, a pessoa vem à igreja, a pessoa louva a Deus, ela está envolvida às vezes em atividades dentro da casa do Senhor. No entanto, mesmo vivendo esta vida cotidiana dentro da igreja,
as coisas não acontecem. É importante você entender que não é o fato de vir à igreja. Porque algumas pessoas vêm à igreja e se tornaram religiosos. Algumas pessoas vão às suas igrejas e são religiosos fanáticos. Vão à igreja, mas não estão vivendo os princípios de Deus. E Deus atua através dos princípios. Quando você se envolve com os propósitos de Deus, você vive debaixo da vontade de Deus, aí sim, Deus manifesta aquilo que Ele tem preparado para você. Amém? Até aqui tudo bem? Está dando para entender? Olha o que o salmista fala no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem esse poder de iluminar a nossa vida, de iluminar o nosso caminho, de nos trazer para vivermos dentro dos propósitos de Deus. Bispo, aonde eu vou conhecer os propósitos de Deus para a minha vida? Na palavra. Então, é importante você ter um relacionamento, um conhecimento da palavra. Por quê? Quando alguém vem com algo distorcido, você fala, isso aí não é um princípio de Deus para a minha vida. Quando alguém vem com alguma coisa para você, parece interessante, lucrativo até, é até lucrativo financeiramente falando, mas você fala, olha, por mais lucrativo que seja, veja só, isso não está dentro do princípio de Deus para a minha vida. Às vezes nós abrimos mão de um ganho fácil por conta de um princípio de Deus. Às vezes nós abrimos mão de um prazer momentâneo por conta de um princípio de Deus. Às vezes você abre mão de uma paixão, de algo que você quer muito, por conta de um princípio de Deus. Por quê? Se você vive o princípio de Deus, Deus te honra. Se você não vive o princípio de Deus, Deus não vai te honrar. Agora, aonde eu vou compreender quais são os princípios de Deus para a minha vida? Na sociedade? A voz do povo é a voz de Deus? Em absoluto. Não é a voz do povo que determina os meus princípios. Não é porque a maioria hoje acha que tem que ser assim, que nós temos que seguir a maioria. Não é porque a maioria pensantes ou os grandes filósofos do momento vão te explicar ou ensinar ou até induzir a algo que nós temos que seguir. Nós temos um manual de vida. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Então, aonde eu vou encontrar os princípios de Deus? Na palavra. Diga, na palavra. É na palavra. Então, nós temos que buscar na palavra a direção. Temos que buscar o que Deus está falando. Nós temos que entender. Por quê? Os princípios cotidianos do mundo se tornaram comuns, naturais, enfim. Sou eu aqui para julgar a sociedade, porque eu não sou juiz, não fui posto para julgar. Meu ministério não é de acusação, é de reconciliação, é de perdão, é de pregar a palavra e crer que a palavra de Deus por si vai transformar e ajudar as pessoas no processo de transformação. Eu não fui posto como juiz para julgar a vida de ninguém. Agora, quando a gente olha para a sociedade, o que a gente vê? Que há valores que estão entrando dentro dos lares de homens e mulheres de Deus e as pessoas estão acatando e fazendo dos valores do mundo princípios para a sua vida. Vou te explicar para você compreender. Tem gente que diz assim, não, eu vou dizer, de quarta-feira eu não abro mão de ficar em casa para ver o jogo não sei o quê. Estou dando um exemplo aqui. Não. De domingo, quarta-feira não falta um culto, não falta. Mas no domingo não. Domingo é o dia de eu passear, de eu pegar minha família, desfrutar da bênção de Deus, sabe do que Deus me abençoou, sabe? Se eu não abro mão, quando eu digo que eu não abro mão de algo e negligencio a minha fé, o meu chamado, aquilo que Deus tem para a minha vida, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando de viver o princípio de Deus. Quando a Bíblia me ensina, lâmpada para os meus pés é a palavra, a Bíblia me ensina, olha, libera perdão, perdoa, segue a tua vida, segue o teu caminho. Não, eu não perdoo. Eu não perdoo, porque eu não perdoo, porque eu não perdoo. Aí a pessoa, por rancor, por ódio, amargura, adquire um câncer. E essa mesma pessoa vem, Senhor, me tira o câncer, me tira o câncer. Vou tirar o câncer e você, vem para casa. Aí, bispo, Ave Maria, bispo. Não estou aqui rogando praga, quero que você entenda o seguinte, às vezes a pessoa não vive o princípio
e quer colher a bênção que está proposta no princípio. A bênção que está vinculada ao princípio. Quando a Bíblia diz, perdoa, lâmpada para os pés, perdoa. Quando a Bíblia diz para nós vivermos uma vida justa, nós temos que viver uma vida justa. Porque são essas práticas que vão manifestar o que Deus tem para as nossas vidas. Aí a gente vê milhares e milhares de homens e mulheres de Deus, com todo carinho, maior responsabilidade, eu falo isso, que a vida não anda, a vida não flui, a vida não vai. Olha, se é um momento que a pessoa está passando, amém. Está passando por uma dificuldade temporária, eu já passei dificuldade, já passei, sabe, escassez, trabalhei em empresa que faliu, eu mesmo já fali no passado, eu passei por muitas coisas na vida, mas você passa por isso e você recomeça com Deus e você segue. Agora, entra ano e sai ano, entra dia e sai dia, e você está ali, se apegando com Deus, apegado com Deus, e vem à casa do Senhor, e as coisas não estão acontecendo, tem que parar. E entender, será que dentro da minha casa eu não estou deixando que os princípios de Deus sejam colocados de lado? Será que eu não estou sendo permissivo comigo, com a minha casa? Será que eu não estou deixando os princípios de Deus de lado e estou vivendo mais os princípios e os propósitos da sociedade e do mundo? É para se pensar. Olha o que Deus fala a Moisés em Deuteronômio 4, versículo 5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, que passais a possuir. Olha o 6. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo os teus estatutos, dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. O que o Senhor fala a Moisés e Moisés fala ao povo? É o seguinte, guarda o estatuto e cumpre. Isso vai ser sabedoria. Sabe que o mundo vê sabedoria em nós? Quando nós seguimos os princípios de Deus. O mundo vê sabedoria em nós quando nós aplicamos aquilo que é um princípio bíblico. A pessoa fala, nossa, como que você é assim? Eu não sou assim, eu estou aplicando um princípio bíblico, é uma regra. Como que você é tão inteligente? Não, isso não vem de mim, eu estou apenas fazendo aquilo que Deus me colocou para fazer. Isso é um princípio, ou seja, seguir os princípios de Deus torna a mim e a você pessoas sábias. Tira você, desculpa a expressão, de rolo, tira você de confusão, tira você de encrenca, livra você de uma porção de coisa na vida. Isso é um princípio. Eu me recordo, muitos anos atrás aqui em Itanhaém, um conhecido, ele tinha uma farmácia, uma drogaria. Já contei essa história, acho que aqui, né? E chegou um rapazinho, disse, olha, eu estou com alta temporada, o verão aqui estava fervendo, ele disse, eu estou com um porta-mala do carro, cheio de, como é o nome daquilo, bem? Protetor solar. E protetor solar, não sei o quê, e era sandal, essa coisa, não sei o nome. E aí ele disse, olha, estou com esse material aqui, posso te vender por 1/3 do valor. Esse rapaz olhou e disse assim, 1/3 do valor? Ele disse, venha cá no porta-mala. Abriu o porta-mala, cheio, mas lotado de sandal. E ele olhou, pensou no princípio de Deus e disse, olha, o senhor tem a nota fiscal? Não tenho a nota, porque é um negocinho fora de nota, tal. Ele disse, não, mas está todo mundo comprando, o senhor é bobo. Ele disse, não vou comprar não, o senhor não leva a mal. O senhor vai estourar no verão, isso aqui o senhor está pagando R$10, o senhor vai vender a 50, o senhor vai ficar rico. Ele disse, não quero. Esse rapaz saiu, foi embora. Passado uns dias, encosta uma viatura da Polícia Civil na frente da farmácia dele, o rapazinho, dentro, ele diz, e aqui? Aqui você deixou quantos? Ele disse, esta aqui foi a única farmácia do bairro, da região, da cidade, que não me comprou. Você entendeu que o princípio te livra? Isso é um livramento. E aí o policial disse, olha, o senhor está de parabéns, o senhor agiu corretamente. Porque ele explicou, olha, várias pessoas compram, isso aqui era carga roubada, tem um monte de interceptador, tem um monte de farmacêuticos indo em cana, ele disse, misericórdia. Princípio. Olha o que um princípio livra
a mim e a você de uma cilada. O princípio de Deus tem que ser aplicado diariamente nas nossas vidas. Por quê? Ele tem a capacidade de moldar o nosso caráter. Põe aí para mim o primeiro aspecto que eu queria falar um pouquinho sobre esse caráter. Porque caráter é um conjunto de qualidades e defeitos. Bons hábitos e maus hábitos. A gente diz assim, fulano não tem caráter. Todo mundo tem caráter. Ou a pessoa tem um caráter ruim ou um caráter bom. Caráter todo mundo tem. Porque caráter é um conjunto de coisas que nós aplicamos no dia a dia, no nosso dia a dia. Seja qualidade ou defeito, isso é caráter. Então, caráter é um conjunto de coisas que nós fazemos por intermédio dos princípios que nós adquirimos durante a vida. Os meus princípios moldam o meu caráter, você consegue entender? Então, se eu tenho bons princípios, os meus bons princípios vão moldar o meu caráter. Se eu sou criado num ambiente onde eu não tenho um bom princípio, nada de bom foi me ensinado, ou seja, eu vou ter o caráter que aquele princípio inseriu em mim. Então, o meu e o seu caráter, o meu e o seu, ele é muito fruto, resultado de coisas que nós fomos recebendo, que nós fomos interceptando, que nós fomos tomando posse durante a vida. Porque nem tudo você recebeu do seu pai e da sua mãe. Às vezes você foi moldando o seu caráter baseado numa amizade, baseado em coisas que você deixou cair no teu coração, baseado em novelas. Porque até uma novela tem o poder de influenciar a pessoa. Sabe, colocar no coração da pessoa um pensamento, um desejo de ter algo, aí eu não posso, mas aquele cara lá, ele se deu bem no filme, ele se deu bem na novela, sabe? E aquilo desperta, isso vai formando o seu caráter. Então, o princípio, ele molda o seu caráter. Se nós agirmos com o princípio de Deus, o nosso caráter vai ser o caráter de Cristo. Nós não vamos passar vergonha durante a nossa vida se nós seguirmos dentro daquilo que Deus nos colocou para fazer, os princípios dele. Olha o que diz Gênesis no capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem, olha a aplicação do caráter. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus nos cria, ele imprimiu em nós um caráter, que é o caráter dele. O Espírito Santo de Deus que está na minha e na sua vida, ele tem essa capacidade de forjar o nosso caráter. Como que isso acontece? Através da palavra. Deus está sempre trabalhando no nosso caráter. O que a sociedade fica perplexa é que a única coisa que pode transformar a vida de uma pessoa é a palavra de Deus. Olha, eu vou falar uma coisa para você. O indivíduo ele pode ter sido ladrão. A pessoa pode ter sido bandido. Pode ter sido... É 171 que fala, né? O estelionatário. É estelionatário? Armandinho, você que já foi preso? Não foi preso, não. Brincadeira, Armando. Pastor Rogério já foi, não? Não, também não. Arrumar a gola da camisa? Aí, a pastora disse, só por mim. Era melhor ter sido preso. Já teve ali, não, né? Quem está ali? Não. Andrés, rapaz do seu lado já teve preso, não? Não. Ave Maria, né? Ave Maria. A pessoa, às vezes, estou brincando, mas para você entender assim, pode ter sido preso, pode ter feito coisa errada, pode ter fraudado, a pessoa pode ter cometido um crime até de assassinato. Eu não sei, o que eu sei é que quando Deus entra na vida de uma pessoa, a sociedade não consegue aceitar, mas Deus transforma o caráter da pessoa. Às vezes a família não aceita. Às vezes a família fica a vida inteira falando, mas você foi isso, agora quer dar uma de santo aí, agora quer dar uma de santo. Não é que quer dar uma de santo, é santo, porque aquele que é santo o transformou, e o santificou, e o justificou, e o glorificou para viver uma vida eterna com ele. Então a palavra de Deus tem esse poder de mudar o caráter. Bispo, eu tenho muita luta no meu caráter, eu tenho muita coisa assim deturpada, eu faço coisa errada, eu luto, é a luta da carne contra o espírito. Agora, quando você se submete aos princípios de Deus, olha a importância dos princípios. Esses princípios vão moldando o teu caráter, vão mudando a tua vida, vai transformando você ao ponto de você ser uma nova mulher, um novo homem.
Então eu preciso dos princípios de Deus para ter uma nova vida. Porque, gente, escuta uma coisa, não há um pá. A pessoa vem para a igreja, o pastor põe a mão na cabeça, ora, dá um balanço, ligou de novo, mudou. Agora, não. O que lava, o que transforma é a palavra. Eu já estive muitas vezes conversando com pessoas que me disseram, não, bispo, o irmão tem um olhinho ungido aí, eu estou com um problema em casa no casamento. Que olhinho? Que conversa de olhinho ungido? Não, porque se o irmão tiver um olhinho ungido, eu passo na testinha do meu marido antes dele dormir, para ver se Deus muda ele. Que muda? Que olhinho ungido? Que conversa é essa? Quem que está ungindo o óleo aí que muda a vida das pessoas? Me dá 1 litro? Não existe isso. Isso é a maior propagação de mentira, de engano, de engodo, de aproveitamento, para tirar dinheiro, sei lá o quê. Ou a pessoa está bitolada na fé. Porque o que muda, diz a palavra, é a verdade. Quando há um problema no casamento, tem que sentar o marido e a mulher no gabinete pastoral, orar, e o pastor tentar com a palavra ajudar. Falar, meu irmão, o que está acontecendo? Não, bispo, ele tá bebendo, ele grita a palavra. Meu irmão, o princípio. O marido é o cabeça do lar. Aí você vai ensinar o princípio. E ajudar esse marido a seguir o princípio de Deus na sua vida, para que ele tenha o seu caráter transformado e o casamento viva na sua plenitude. Você está compreendendo o que eu estou te falando? Então não existe um passe de mágica. Esse negócio de que põe a mão na cabeça. Não, que eu fui num culto de libertação e pôs a mão e a pessoa saiu. Amado, com todo carinho. Com todo carinho, vou dizer uma coisa para você. É a palavra que tem o poder de mudar a vida das pessoas. É a palavra que vai mudar o teu caráter, vai mudar o teu linguajar. Bispo, eu tenho vergonha de trazer meu marido na igreja porque ele fala muito palavrão. É aqui que você tem que trazer ele. Eu já tive irmão aqui na igreja, que hoje, graças a Deus, foi transformado, que na cantina, né, quando estava tudo normal, nós íamos para a cantina tomando café, dali a pouco o irmão soltava 3, 4 palavrão. Aí tinha irmão do meu lado e já falava, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Esses daí falam em casa, escondido. O outro falava na minha frente. E eu continuava a conversa. Aí depois eu chegava de canto e falava, abençoado, está com velho hábito ainda, né? Aí ele falava, ai, bispo, me perdoa, porque sabe como é que é, descendente de português, fala muito palavrão. Eu falava, você é uma nova criatura, vai se policiando aí, vai se policiando. Aí de vez em quando estava conversando, soltava um palavrão. Eu, descendente de português, hein? Agora eu vou chegar e vou falar, capeta, satanás, diabo, vem para a igreja, está falando palavrão. É isso? Não, tem que ensinar a pessoa, deixa o princípio transformar a pessoa. Deixa Deus transformar o caráter da pessoa que você vai ver. Eu falava uma porção de palavrão, não sei mais nem o que é isso. Eu falava um monte de coisa. Agora, quando a palavra entra, transforma o caráter, meu irmão, aí a coisa muda. Então a gente precisa entender que os princípios de Deus, quando eu aplico, ele muda a minha vida. Agora, tem gente que quer mudar de vida sem aplicar os princípios de Deus. Tem gente que quer ter uma nova vida sem aplicar os propósitos e os princípios de Deus. Não vai mudar. Aí a gente vê essa geração de pessoas que se dizem de fé, que amam a Deus, mas que não aguentam um chacoalhão. Ou é uma geração hoje do pirulito, dentro da igreja. O pastor tem que dar pirulito, senão vai embora. Me brigou comigo. O irmão não vai mais na igreja. O pastor brigou comigo. O irmão Jesus chamou Pedro de Satanás, a reda de Satanás. E Pedro não foi embora, não. Porque ele entendia os princípios de Deus para a vida dele. Quando você vê essa geração do mimimi, do pirulito, amada, aqui você não vai receber pirulito, não. Aqui você vai receber a palavra para mudar o teu caráter, para você mudar de vida, para você ser uma nova criatura, para você reinar em vida, para você receber as bênçãos de Deus, para você ter um casamento feliz, para você ser um bom filho, para você ser um bom pai, para você ser um bom marido, para você ser um bom cristão, para você ser sal da terra e luz do mundo lá fora. Você precisa viver os princípios de Deus. Oh, precisa sim. Precisa sim, senhor, sim, senhora.
Senão vão me envergonhar a obra de Deus. Não vão me emporcalhar tudo. É normal, é normal. Isso tudo é normal. Hoje é normal, é o novo normal. Que novo normal é anormal? Amém? Você compreendeu esse princípio? Amado, há outro princípio de Deus que eu selecionei aqui. São muitos, mas eu peguei alguns para falar com você. O princípio de servir. Sabe, que a gente tem que entender que isso é um princípio de Deus. Servir. Sabe quando você aprende a servir, aprende que você está aqui para servir e não para ser servido, isso é um princípio de Deus. Jesus disse o que sobre ele? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E a gente às vezes não entende que isso é um princípio de Deus. Ser um mordomo nesta terra, ser alguém que cumpre os princípios, isso é um princípio, servir. Olha o que diz a Bíblia em 1 Timóteo 4,14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Então, a palavra nesse contexto significa o quê? Que eu tenho aqui um dom, algo que Deus me deu, e eu tenho que colocar isso. Tudo que Deus te dá, você tem que aplicar no reino. Estou falando apenas de vida financeira. Ah, lá vem o bispo, vai querer tirar algum de mim hoje. Hoje não, deixar para quarta-feira. A igreja vai estar mais cheia. Não é nada disso, amado. Sabe, servir. Você tem que entender isso no teu coração. Servir a Deus com alegria. Isso é um princípio. Servir ao Senhor, ter uma vida de serviço, ter uma vida dedicada a Deus, ter uma vida aos pés do Senhor. As pessoas não querem mais isso. As pessoas querem ser servidas. As pessoas não querem servir o próximo, não querem servir o marido, não querem servir a esposa, não querem servir os filhos, não querem servir aos pais, não querem servir nada. Amado, entenda que há um propósito. Quando eu me aplico em servir, Deus honra. Deus sempre nos deu coisas para nós cuidarmos e zelarmos. Tudo que Deus faz chegar na sua vida, tudo, a sua profissão, não é por acaso. A tua profissão tem que servir o reino. Porque se ela não serve, não tem propósito nela. Tudo que você faz, a tua família tem que servir o reino. Senão não tem propósito em ter uma família. Tudo que você é, tudo que você tem que ser aplicado para servir a Deus. Seja de forma direta ou indireta. Nem que a sua família seja um testemunho de quem serve a Deus para a sociedade. Mas a tua família tem que servir a Deus. Nem que as pessoas olhem para você e falem, você é um casal modelo, exemplo de um casal que teme a Deus. Você está servindo ao Senhor. A nossa vida tem propósito quando nós servimos. Então tudo que Deus faz chegar na minha e na sua vida, seja bem material, seja filhos, pessoas, ministério, chamado, capacidade, tudo que Deus faz chegar na minha e na sua vida, tudo, nós temos que usar isso para servir ao Senhor. Nós temos que entender esse desenho, esse propósito de Deus. Porque senão você acha que aquilo que você tem é meu. O teu carro é para servir a Deus. O teu carro é para você trabalhar, para você passear, para você se divertir, fazer o que você quiser, mas ele é também para você servir a Deus. Ele é para que você possa colocá-lo para servir ao Senhor, para trazer a sua família para a igreja, para você vir para a casa do Senhor, para você poder vir cultuar a Deus, honrar a Deus. Porque tudo que Deus nos dá, aliás, tudo que nós administramos, porque nós não temos nada. Você só administra, tudo que você administra, uma hora Deus vai prestar conta. Você vai ter que prestar conta para Deus. Então, em algum momento nós vamos ter que prestar contas para Deus. Aprenda a servir. Diga, eu tenho que servir. Sabe, não viva esse negócio, isso não é problema meu. Amado, quando nós servimos a Deus, Deus nos honra. Se tem uma coisa que Deus honra, é aqueles que lhe honram servindo. Sabe, que a sua vida seja para servir a Deus. Eu estou com pouco tempo, eu não vou me ater, mas eu vou voltar a falar sobre esse assunto. Outro princípio. Eu falei, eu preciso falar disso aqui de novo com a igreja. O princípio de semear e colher. Isso é um princípio que está em tudo que nós fazemos, gente. Tudo que eu quero colher, há um princípio, planta que você colhe. Se você plantar, você vai colher. Se você não plantar, você não vai colher. Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também
ceifará. Às vezes a gente tem dificuldade, às vezes você pode ter um pouco de dificuldade, porque você é de uma geração que é tudo industrializado. Algumas crianças, se nós pegarmos ela, levarmos para a roça e falar, olha, isso aqui é o café. Hã? Mas o café não é preto? Não, isso aqui é olha, isso aqui é o chocolate. É o cacau que faz... Mas o chocolate já não vem em barra, pretinho, docinho, não, ele vem assim. Porque as pessoas jovens, né, principalmente, criados nas grandes cidades, não têm muita noção dessa questão do plantar. Nós, um pouco mais de idade, já temos essa noção de que assim, eu planto, eu colho. Se eu quero colher tomate, eu vou plantar um tomate, eu vou colher tomate. Se eu quero comer uma bananinha, eu planto uma bananeirazinha, vai dar tomate, a bananinha, eu vou comer a bananinha. O que eu quero, eu colher. Isso é um princípio. Você não pode ignorar esse princípio de Deus e não plantar e querer colher. Ou plantar errado e querer colher certo. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Você vai colher o que você tem plantado. O que você tem plantado? Isso é um princípio. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu acho que tem uns 15 anos isso. Eu não sei quem é o autor. Lançaram um livro, uma série, chamava-se The Secret, O Segredo. Alguém já ouviu falar disso aí? Muitos anos, a irmã ali já viu. É o segredo. E o segredo dizia o seguinte, o universo conspira pela lei da atração. Então você pensa muito em algo e aquilo vai chegar para você. Isso para quem não gosta de fazer nada, isso é um prato cheio. E eu ficava em casa e ficava, vai aparecer aqui $1 milhão. E eu pensava, e eu sentia o cheiro do dinheiro. Mas nunca chegou esse negócio lá em casa. Não funcionou para mim. E não funciona para ninguém. Porque não existe esse negócio de você pensar e o universo conspira. O universo foi criado pelas mãos do Senhor. E o universo é regido. O que rege o universo é um princípio chamado lei da sementeira e da ceifa, que está em Gênesis, no capítulo 8, versículo 22, que diz o quê? Enquanto durar? Enquanto? Ou seja, enquanto a terra existir, isso é um princípio, não deixará de haver sementeira não deixará de haver, não vai deixar, isso é um princípio, rege a terra, isso é um princípio. Se eu quero, eu vou colher, eu vou plantar. Se eu quero algo, eu tenho que semear. Se eu quero respeito, eu semeio o respeito, isso é princípio. Se eu quero que as pessoas me respeitem, eu tenho que semear respeito e eu vou colher respeito. Se eu quero colher amor, eu semeio amor, isso é um princípio. E aí nós não podemos cair no engodo de Satanás e achar que eu não faço, mas porque Deus me ama. Porque Deus me ama. É lógico que Ele te ama. E porque Ele te ama, Ele deixou um princípio. Meu filho, planta, que você vai colher. A gente não pode ser uma geração bitolada. Não, porque Deus me ama, Deus aceita tudo que eu faço. Não, Ele não aceita. Porque o pai que ama, corrige. O pai que ama, exorta. O pai que ama, ensina o certo. O pai que ama, repreende o errado. E se eu quero ter grandes colheitas na minha vida, eu preciso semear. Diga, eu tenho que semear. Eu falei isso recentemente aqui, mas a mudança que você precisa está na semente que está nas suas mãos. Semeia. Semeie de forma intencional. O que você quer para a sua vida? Seja intencional com as suas sementes. Bispo, eu quero mudar o meu casamento. Então como que eu vou mudar meu casamento? Tendo as velhas atitudes, os mesmos problemas, as mesmas reclamações, xingando e brigando, vai mudar? Não vai mudar. Como que eu vou mudar? Eu vou ser intencional, eu vou plantar diferente, vou plantar amor, vou plantar respeito. Você vai chegar em casa, vai pegar a mulher, vai dar um beijo. Olha o que eu tenho que ensinar aqui, olha o que eu tenho que... Você vai dar um beijo no pescoço, um cheiro, ela vai achar estranho se você não tem esse hábito, ela vai falar, que bicho te mordeu? Você fala, foi o bicho do amor. Você beija ela, cheira ela. A minha não estranha, porque já é um hábito.
A bispa está falando, hoje tem. Tu dizes. Agora a alegria toma conta de mim. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. É onde? Aqui? Ela está rebelde. Eu quero colher, eu tenho que plantar. Bispo, meus filhos só ficam na internet, no computador, o dia inteiro. Bispo do céu, eu chego em casa, está no computador, eu saio de casa, está no computador, no celular. Não, uma hora dessa, eu vou ficar doido, eu vou tirar o telefone. Pega teu filho, guarda o telefoninho, leva para a rua, vai correr, vai jogar bola, vai dar atenção para ver se ele vai ficar no telefone. Agora, larga lá. O celular que cuida. E vai reclamar? O ser humano gosta de atenção. Quem dá mais atenção ganha. Se o celular der mais atenção que o pai e a mãe, fisga. Se um amigo qualquer, e aí às vezes tem amigos cheios de coisa ruim na vida, abraçar e o pai e a mãe não abraçar, vai. Então nós queremos colher, nós temos que ser intencionais, nós temos que plantar. Eu te pergunto, o que você está plantando? O que você quer colher? Plante. Plante nos seus relacionamentos. Bispo, eu quero colher na minha vida espiritual. Eu quero colher, mudar. Plante, semeie. Viva os princípios de Deus dentro da sua casa. Amados, eu sei que você talvez vai ter resistência para aplicar alguns princípios de Deus dentro da sua casa, mas você tem que aplicar. Nós temos que investir, sabe por quê? Se a gente não fizer um investimento, nós não vamos colher. Tem gente querendo colher o que não plantou. Tem gente sem voz. Deus, eu quero a bênção. E Deus diz, eu já te dei. Com a lei da sementeira e da ceifa, planta que você colhe. Deus, eu quero a minha vitória. Deus, eu já te dei naquela cruz há 2000 anos atrás. Planta que você colhe. Tem gente querendo a bênção, querendo colher, ignorando o princípio. O princípio é planta e colhe. Você imagina, eu compro uma chacrinha, vou lá, sabe, deixo ela bonita, faço uma casinha, tal, faço o terreno todinho. Você vai me fotografar a noite toda? Faço um cantinho ali para fazer uma horta bonita, com alface, com tudo ali, com tomatinho. Deixo o terreno bonitinho. Aí chego lá todo dia e falo, dá tomate em nome de Jesus, dá tomate, porque Deus me deu a terra, dá tomate. Aí volto no outro dia de manhã, nasce alface. Se há um propósito nisso, Deus pode fazer nascer tomate. Agora, Deus já deu a lei da sementeira e da ceifa. Te deu a terra. Só semeia lá, só planta o tomate que ele vai nascer. Você não vai ficar se esgoelando. Tem gente se esgoelando para Deus pedindo um monte de coisa. Deus falou, já te dei a terra, planta. Já te dei o casamento, semeia nele. Deus, porque minha mulher, Deus, mata ela, leva ela, me dá outra, Deus. E Deus fala, como castigo essa mulher vai viver mais do que você. Eu não sei o que Jó aprontou. Mas foi tudo, a mulher ficou. Foi fácil para Jó, não. Isso é para um outro culto. Você está conseguindo compreender o que é um princípio? Porque às vezes eu quero colher fora do princípio. Eu quero viver, mas eu não quero cumprir o princípio de Deus. Eu quero a bênção, mas eu não quero, me submeter ao princípio. Eu quero ser honrado, mas eu não me submeto ao princípio. Não vai dar. Não vai dar. Se eu cumpro o princípio de Deus, eu vou viver o propósito dele para a minha vida. Se eu não vivo o princípio de Deus, eu não vou colher o propósito que ele tem para mim. Porque está atrelado, eu planto, eu vou colher. É como a lei da física, a lei da gravidade. Se é mais pesado do que o ar, tende a descer, cai. Você consegue entender isso? O que o Espírito fala ao teu coração? Então semeie em nome de Jesus. Quarto aspecto, meu tempo está acabando, eu tenho 5 minutos, vou tentar encerrar. Eu queria falar sobre o princípio chamado tempo.
O sábio entende isso e fala em Eclesiastes: tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A gente precisa entender que o tempo também é um princípio de Deus. Às vezes você quer colher fora do tempo. Mais ou menos para você entender o tempo e a colheita e o princípio de Deus. Uma gestação natural são quantos meses? 9 meses. Uma gestação grave, já que não é o comum, ela pode ocorrer até o 6º mês, não é isso? Há quem diga que até o 5º mês da gravidez a criança está formada. Mas não dá para você, uma pessoa engravidar e 3 meses depois nascer uma criança. Por quê? Porque há um tempo para o feto se formar, para os órgãos se formar, para toda a estrutura do ser humano ser formado. Em 3 meses não há formação. Até 5 há casos. Abaixo disso não dá. Não sei se há algum caso no mundo, mas é uma anormalidade, não é uma coisa normal. Então, o princípio é isso, tem um tempo. Eu plantei, eu tenho que esperar o tempo da colheita. Eu estou fazendo, eu tenho que esperar o tempo de Deus, o kairós de Deus, o tempo de Deus. Então, aprenda que existem coisas na sua vida que ainda não aconteceram, mas vai acontecer no tempo de Deus. Vai acontecer na hora certa. Vai acontecer porque Deus tem um tempo certo para todas as coisas serem manifestadas na sua vida. O problema é que, volto a dizer, a geração que é muito rápida, a geração da internet, e nós nos habituamos a querer as coisas para ontem. Deus não age assim. O princípio de Deus é, Deus tem um tempo. Às vezes, nesse tempo, Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está trabalhando na sua vida. Eu tenho coisas que eu vou te falar, muitos anos atrás, que eu pedi a Deus, se Deus tivesse me dado, eu tinha me arrebentado. Tem coisas pelas quais eu orei, eu chorei aos pés do Senhor, eu clamei pedindo, Deus não me deu. E eu louvo a Deus, eu fui entender isso depois e fui agradecer a Deus por Ele não ter me dado. Porque se Deus tivesse me dado aquilo naquela hora, teria sido uma ruína para a minha vida. Então, escuta. As coisas não vão acontecer no seu tempo, no cronos, no seu relógio. As coisas não vão acontecer na hora que você quer, porque você quer. As coisas não vão acontecer, não faz oração, Senhor, será se eu mereço? Será se eu mereço? Senhor, o Senhor não está olhando para mim? Será se o Senhor me ama, se o Senhor me ama? Essa semana eu vi um vídeo de um rapaz que disse, começou a clamar para Deus, começou a clamar, um pastor. Começou a clamar, que ele queria que Deus falasse com ele. E eu comecei a assistir o vídeo, eu falei, abre a Bíblia, Deus vai falar com você na hora. Não, Deus... E ele conta, o relato dele emocionado, que o celular dele tocou no meio da oração, uma voz falou, atende. Quando ele foi atender, a ligação caiu. Mesmo caído, ele pôs no ouvido, e, com o telefone desligado, disse, sou eu, Jesus. E eu falei, uau. Eu fiquei perguntando qual é a operadora, porque eu vou mudar o meu celular. Vou mudar o meu celular para essa operadora. Uma conexão. Gente, com todo respeito, desculpa brincar com isso. Mas sabe, às vezes a gente quer do nosso jeito, na nossa hora, pôr Deus contra... Imagina eu pôr Deus contra a parede. Se o Senhor não fizer até amanhã, eu o quê? Eu o quê? Eu quem? Quem sou eu? Vaso de barro, com uma carne que apodrece. Eu que não tenho poder nenhum, não tenho força nenhuma, não sou ninguém. O que eu e você somos pela graça e misericórdia de Deus. Se tem algo de bom em nós, é o Espírito de Deus que habita em nós, que ressuscitou o nosso espírito para vivermos eternamente com Ele. Não há nada mais de bom em nós, a nossa carne é podre, para nada aproveita, diz Paulo. Serve para nada, é corpo de humilhação, trapo de imundície. Quem é o homem para pôr Deus contra a parede? Se o Senhor não fizer até a semana que vem, gente, escuta uma coisa, Deus sabe o que faz. A igreja lembra muito bem, porque eu durante muitos anos aqui, todo ano tinha reunião de projeto de início de ano. Eu fiquei por quase 13 anos, 12 anos, porque o processo era da minha mãe, da época que a minha mãe era viva. Minha mãe faleceu, eu herdei o processo da minha mãe, e eu orava, amados, não foi falta de oração não. Teve vezes eu ficar chateado com Deus.
Teve vezes eu dizer, Senhor, será que o Senhor me ama? Será que o Senhor me ama mesmo? Teve vezes eu dizer, Senhor, se o Senhor me ama, me honra. Mas, gente, pode acreditar. Estou até querendo que Deus me dê um outro projeto desse para eu voltar a orar mais. Que aquela época eu estava orando demais. Foi quase uns 13 anos. Só comigo. Foi 10 anos. Só comigo foi 10 anos. Até que aconteceu. Então, o tempo é de Deus. Diga, o tempo é de Deus. Diga, Deus tem um princípio por trás do tempo. Meu irmão, tenha paciência. Porque este princípio está atrelado a esse outro aqui, ó, que é o quinto princípio. Que é a soberania de Deus. Deus é soberano. Ele é soberano. Nós não somos soberanos de nada. Essa história de achar que tem poder, que pastor tem poder, que pastor não tem poder nenhum. O poder é de Deus, Ele manifesta em quem Ele quiser. Deus, para falar com um profeta, Ele usou um jumento. Para falar com um profeta, Ele usou um jumento. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é soberano. Ele é o Rei dos reis, o Rei da glória, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. O homem não. Isso é um princípio que a gente tem que entender. A gente quer ter o controle, eu quero controlar a situação. Você não tem controle de nada, meu irmão. A gente ficou sem controle aí no meio dessa pandemia, sem poder sair de casa. Tem gente que perdeu o controle de tudo, viu como não tem controle de nada no meio dessa pandemia. Coisa que eu jamais imaginei na minha vida foi a igreja fechar. Ah, bispo, não fechou a igreja. Fechou! Como é que não fechou? Se o povo não estava aqui, eu vim aqui para pregar só para a câmera. Falando de igreja, como nós estamos aqui hoje. Mas Deus é soberano. Diga, Deus é soberano. Mas o homem não tem poder nenhum, o homem não é nada, o homem não tem esse negócio. O poder é de Deus. Isso é um princípio que a gente não pode mudar. Querer pôr Deus contra a parede. Se o senhor não fizer, eu vou embora. Eu rasgo a minha carteira de membro. Vai, Jonas. Vai brincando, Jonas. Você vai ver onde você vai parar. Não sei se é embaixo da água, dentro da barriga de um peixe. Mas que não vai dar bom. Porque Deus, diga, Deus é soberano. Diga, isso é um princípio imutável. É vital você saber isso, que Deus é soberano, que Ele age no tempo dEle, que Ele faz do jeito dEle, e nós temos que nos submeter à soberania de Deus em amor, com alegria. 1 de Crônicas 29, 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. E tu te exaltaste por chefe sobre... Ele é o chefe sobre todos nós. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Amados, Ele é o Deus eterno, imortal. Ele é o Senhor dos senhores, Jesus Cristo. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Todo-Poderoso. Então a gente não pode achar que o poder está em mim, o poder está no outro. O poder está em Deus. Se Deus, meu irmão, minha irmã, abrir a porta, ela se abre. Se Ele não abrir, ninguém abre. Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E Deus tem portas abertas para você. Deus tem coisas para manifestar na sua vida ainda esse ano. Deus tem no lugar da tua vergonha dupla honra, porque isso é um princípio. No lugar da vergonha, Deus manifesta a dupla honra. Isso é um princípio de Deus para você. A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, diz o profeta Isaías, no Isaías 1,19, comereis o melhor desta terra. Deus tem o melhor desta terra para você comer. Queira isso na sua vida. Isso é um princípio. Deus quer que você queira. Deus quer que você queira. É assim que Deus age. E eu encerro te dizendo, Deus age por meio de aliança. Ele faz uma aliança que Ele não quebra. Ele tem pacto, aliança. Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua. Nós somos descendentes de Abraão. Ele é o nosso Deus perpetuamente. Há uma aliança entre mim e você com Deus.
Deus tem uma aliança conosco. Ele diz, nunca, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Antes que te formasse no ventre materno, ele disse a Jeremias, eu te conheci e te constituí profeta às nações. Você é amado, é amada de Deus. Há um Deus soberano que tem uma aliança com você e Ele não quebra aliança. Ele diz, nunca, jamais te deixarei só. Se alguém está se sentindo sozinho, não se sinta só, porque Deus está com você. Se você está no meio de um furacão, no meio de uma guerra, se sentindo só, Deus, eu estou sozinho, você não está. Deus está com você, Ele não quebra aliança. Deus não vai quebrar nenhuma aliança conosco, amados. Sabe por que eu vivo em paz? Sabe por que eu tenho essa ousadia e esta coragem? Porque eu sei que Deus não pode negar as promessas que Ele fez para mim e para você. Porque se tem a única coisa que Deus não pode fazer nessa vida, a única coisa que Deus é impotente em fazer, é deixar de te amar. Deus jamais vai deixar de te amar. Deus jamais deixa de amar um filho. Ele te ama com um amor incondicional. Não é um amor condicionado do homem. O amor de Deus é o amor ágape, não é o eros, do erotismo, não é o phileos, que os gregos chamam, o amor phileos, que é o amor que as pessoas têm de amizade, relacionamento, pai e mãe. Nunca que o amor de mãe é o amor mais próximo de Deus, porque tem mãe que renega filho, tem mãe que abandona. Nunca o amor de mãe é o amor que chega mais próximo do amor de Deus. O amor de Deus é um amor incondicional. O amor de Deus é um amor único, que Ele amou a mim e a você. Você tem que entender que Deus te ama de um jeito, que é um princípio, que Ele não muda. Você nunca vai ver Deus quebrando uma aliança com o seu povo. Ele nunca quebrou uma aliança. E quando uma aliança precisou ser revogada, o Verbo se fez carne. Veio Jesus, nasceu de mulher, gerado pelo Espírito. O Verbo se fez carne, a Bíblia diz que o Verbo era Deus. Cristo é Deus, manifestado como Filho. E Ele vai numa cruz, forma de humilhação, para pôr fim à lei. A Bíblia diz, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Porque nenhum homem foi capaz de cumprir a lei. 613 mandamentos e ordenanças entregues a Moisés. Não é as tábuas dos 10 mandamentos. São todo o Torá, toda a lei canônica, judaica. 613 mandamentos e ordenanças. Se alguém tropeçasse em um, era culpado de todos. E Jesus fala, não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós foi capaz de cumprir. O homem não cumpriu. Aí vem Cristo e cumpre a lei. Peregrinou por todas as etapas, cumprindo cada etapa da lei. E Ele pôs fim à lei. E aí começa a revigorar um novo pacto, uma nova aliança, de superiores promessas, onde não é mais por sacrifício, não é mais por barganha, não é mais por obra da carne. Ele não quer nada com a tua carne, é por fé. E aí Ele diz, o justo viverá por fé, não por obras, para que ninguém se glorie. E nós vivemos um novo pacto, o pacto da fé. Este é um princípio de Deus. E quando nós entendemos isso, nós entendemos como nós somos importantes. Eu não sou importante porque eu amo a Deus, porque o meu amor pode negá-lo, mas eu sou importante porque Ele me ama, é diferente. O que me liga a Deus não é porque eu o amo, porque em algum momento eu posso falhar porque eu tenho uma carne, mas o que me liga a Ele é o amor dEle para comigo, é o Espírito dEle que habita em mim, que jamais sai de mim e de você. O Espírito não sai de você. Mas se a pessoa for para o mundo, fizer e acontecer, você vai apagar o Espírito, mas ele não sai de você. Na lei mosaica, você vê Davi, ó vem Espírito, ó vem, ele ia e voltava quando o homem pecava. Jesus disse, eu vou, mas eu vou enviar o meu Espírito. Jesus falou isso. Ele vai estar com vocês todos os dias das vossas vidas. Todos são todos. Mas se a pessoa for para o mundo, bispo, disciplina, correção e açoite, princípio de Deus. Deus corrige, exorta, até com uma morte prematura, se for necessário, porque Deus tem um princípio. Se você vive deliberadamente na prática do pecado, a prática do pecado tem um princípio de Deus. O salário do pecado é isso é um princípio de Deus. Se Deus tiver que tirar, Deus tira. Porque a morte natural é só sair daqui, você vai voltar para casa. Isso para Deus não há sofrimento na morte. Há para nós que temos saudade.
O que eu quero que você entenda, esse amor que Deus tem por você, Ele nunca vai quebrar uma aliança com você. A promessa que Deus fez para você, Ele vai cumprir, meu irmão. Minha irmã, sabe que Ele disse que estaria com você, cuidando de você. Deus está cuidando de você, através desta palavra. Deus cuida de você nesta noite, acalmando o teu coração, fazendo você entender que nada saiu do controle dEle. Nada foge ao controle de Deus na sua vida. Receba isso e entenda que esses princípios de Deus vai levar você a viver grandes conquistas. Em nome de Jesus, que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós vamos encerrar orando ao Senhor, louvando a Deus. Eu não sei se eu passei do horário, o reloginho saiu dali. Já em 10 minutinhos. Mas é a saudade que eu estava de vocês. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, ao ouvirmos a Tua voz nesta noite, queremos nos submeter a ela. Nós entendemos a importância de viver os princípios. Alguns querem a bênção, mas não querem cumprir os seus desígnios. Muitos querem colher, mas não querem plantar. E o princípio é: planta que eu vou mandar a colheita. Tua palavra diz que Paulo plantou, que Apolo regou, mas que o crescimento veio de ti. Então o que planta e o que rega são um, mas o crescimento vem do Senhor. Que venha, Deus, a partir de hoje, esse viver intenso, essa submissão inteira e total aos seus princípios. Porque eu sei, Deus, que quando nós vivemos debaixo dos teus princípios, debaixo dos seus propósitos, o Senhor honra. E eu sei que o Senhor irá honrar esses homens e mulheres que sairão daqui hoje para viver debaixo dos seus princípios, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Olha, eu não sei se você precisa sair, eu vou dar